João e Maria, a bruxa era a protetora. Ninguém no vilarejo de Pedra Clara gostava de falar sobre a floresta. Eles diziam que era um lugar que engolia pessoas, que fazia crianças sumirem, e que a névoa escondia olhos que não piscavam. E quando alguém citava a cabana de doces, os adultos mudavam de assunto como se a palavra fosse proibida. João e Maria cresceram ouvindo isso. Mas cresceram ouvindo outras coisas também: o rangido da casa pequena quando o vento batia, a panela vazia na hora do jantar, e o suspiro da madrasta quando contava moedas na mesa. O pai deles, Tomás, era um lenhador conhecido por trabalhar sem reclamar. Mesmo assim, a fome chegou como chega para quem é honesto demais, devagar, silenciosa, e depois de repente. Na primeira noite em que a comida acabou de verdade, João acordou com vozes baixas na cozinha. Não dá mais, disse a madrasta, Alina, com uma firmeza fria. Eles estão ficando grandes. Estão consumindo o que a gente não tem. O pai respondeu com a voz quebrada, são meus filhos. E eu sou sua esposa, ela retrucou. Ou escolhe a nossa sobrevivência, ou escolhe morrer junto com eles. João segurou a respiração atrás da porta, com o coração batendo tão forte que parecia denunciar sua presença. O pai chorou. Chorou como um homem que perdeu uma luta antes de lutar. Eu não consigo, ele disse. Consegue sim, Alina respondeu, e a voz dela parecia sorrir sem sorriso. Você só precisa seguir as regras do vilarejo. João não entendeu aquela frase. As regras do vilarejo. Que regras eram essas? Ele voltou para o colchão e ficou olhando para o teto escuro, tentando ignorar a sensação de que algo muito pior do que a fome estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, o pai entrou no quarto com um olhar cansado demais. Vamos até a floresta pegar lenha. A voz dele tentou soar normal, mas falhou. Maria segurou a mão do irmão. Hoje o pai confirmou. Vamos cedo e voltamos antes de anoitecer. João sentiu um arrepio, porque na voz do pai havia pressa, e na pressa havia medo. Antes de sair, João pegou um punhado de pedrinhas brancas do quintal e enfiou no bolso. Ele não sabia por quê, só sabia que precisava. Na entrada da floresta, o ar mudou. Ficou úmido, pesado, como se o mundo ali respirasse diferente. As árvores eram altas demais e o silêncio era fundo demais. O pai caminhava na frente, rápido. João e Maria tentavam acompanhar. Pai, por que a gente está indo tão longe? Maria perguntou. Tomás não respondeu de imediato. Quando respondeu, a voz saiu baixa. A lenha boa está lá dentro. João olhou para as árvores e sentiu que aquilo era mentira. Eles caminharam até o sol ficar tímido entre os galhos. Depois, pararam numa clareira pequena. Tomás largou o machado no chão. Esperem aqui. Ele evitou olhar nos olhos deles. Vou pegar mais lenha ali e já volto. João sentiu o estômago apertar. Pai, Tomás tentou sorrir e falhou de novo. Eu volto logo, prometo. E então ele foi embora. João esperou. Esperou até o vento mudar. Esperou até a luz enfraquecer. Mas o pai não voltou. Maria começou a chorar baixinho. Ele se perdeu. João apertou as pedrinhas no bolso. Não, a palavra saiu amarga. Ele nos deixou. Maria arregalou os olhos. Ele não faria isso. João queria acreditar. Mas ele lembrava da conversa da noite. E lembrava das regras do vilarejo. Ele pegou as pedrinhas e começou a soltá-las pelo caminho, tentando achar uma saída antes que ficasse tarde demais. Só que a floresta parecia mexer o caminho. As árvores eram iguais. As sombras pareciam andar. E o silêncio parecia observar. Quando a noite caiu de verdade, Maria tremia de frio. João, eu estou com medo. João também estava, mas tentou ser forte. Eu vou te tirar daqui. Eles seguiram as pedrinhas, até perceberem que algo estava errado. As pedrinhas não estavam mais lá. Não tinham sido escondidas. Tinham sumido. João parou, sentindo o sangue gelar. Isso não faz sentido. Então ele ouviu um som leve, como um estalar de graveto, mas mais organizado, como passos. João empurrou Maria para trás. Fica perto de mim. Entre as árvores, surgiu uma figura. Não era um lobo. Não era um homem do vilarejo. Era uma mulher alta, com um manto escuro, cabelos grisalhos presos e olhos que brilhavam como brasa fraca. Ela parecia velha e jovem ao mesmo tempo, como se o tempo não soubesse o que fazer com ela. Maria segurou o braço do irmão. A bruxa. João ficou paralisado.
A mulher inclinou a cabeça, observando os dois como quem reconhece algo. Então, eles fizeram isso de novo. A voz dela não era monstruosa, era cansada. João engoliu seco. Você vai nos machucar? A mulher soltou um suspiro. Se eu quisesse machucar, vocês já estariam no chão. Ela deu um passo à frente. João recuou. Eu sei o que vocês ouviram sobre mim, ela continuou. E sei o que vocês acham que viram na história que contam. Mas histórias são ferramentas. E aqui, elas foram feitas para esconder. Maria chorou mais forte. Cadê o meu pai? O olhar da mulher endureceu. Seu pai foi obrigado a fazer uma escolha covarde. João sentiu raiva. Obrigado por quem? A mulher olhou para cima, para as árvores, como se buscasse paciência. Pelo vilarejo. João não entendeu. Por quê? A mulher respondeu devagar, como se cada palavra fosse uma verdade perigosa. Porque Pedra Clara tem um acordo. Um acordo antigo. Eles entregam crianças para a floresta. E a floresta entrega proteção. Maria ficou muda. João sentiu o mundo girar. Isso é mentira. É verdade. A mulher se aproximou mais um pouco. E se vocês ficarem aqui, não vão morrer de fome. Vão morrer de algo pior. João apertou a mão da irmã. Quem é você? A mulher demorou um segundo antes de responder. Me chamam de bruxa para não dizerem meu verdadeiro nome. Ela tirou o capuz devagar. Eu sou a guardiã. João piscou. Guardiã do quê? A mulher apontou para o chão da floresta. Do que vive embaixo dela. O ar ficou mais frio. João sentiu um cheiro estranho, como terra molhada misturada com ferrugem. Maria sussurrou. Tem alguma coisa aqui. A guardiã assentiu. Tem. E é por isso que vocês não podem voltar agora. Ainda não. João arregalou os olhos. A gente precisa voltar. A guardiã encarou João com firmeza. Se vocês voltarem, vão ser entregues de novo. Só que da próxima vez, vão amarrar vocês. João ficou sem voz. A guardiã estendeu a mão. Eu posso levar vocês para um lugar seguro, mas vocês vão ter que confiar em mim por um tempo. Maria olhou para João, desesperada. João tremia, mas não tinha escolha. A floresta não era um lugar onde uma criança vence. Ele assentiu. A guardiã conduziu os dois por trilhas que não pareciam existir antes, como se ela conhecesse a floresta por dentro. No caminho, João viu marcas em árvores, símbolos riscados, como avisos, e viu coisas no chão que pareciam ossos velhos, escondidos sob folhas. Maria se encolheu. João, eu estou aqui. Depois de muito andar, eles viram algo que parecia impossível no meio de tanto escuro. Uma luz dourada. Uma cabana. E ela era bonita. Não era uma casa de terror. Era simples, com janelas quentes e cheiro de pão. E sim, havia doce. Não como conto infantil, mas como algo real. Um pequeno jardim de ervas. Um forno aceso. E, na mesa do lado de fora, um prato com pedaços de bolo. João olhou desconfiado. Isso é uma armadilha. A guardiã respondeu com um cansaço triste. Não, isso é um convite. Porque crianças famintas não precisam de discurso, precisam de comida. Ela entrou e chamou. Entrem, antes que eles encontrem vocês. João hesitou, mas Maria já estava tremendo de frio. Eles entraram. Dentro, a cabana era quente. Havia cobertores, água, um caldo no fogo. A guardiã colocou comida para eles. Não cobrou nada. João comeu com culpa e desconfiança, mas a fome venceu o medo. Depois, Maria adormeceu no canto, abraçando um cobertor. João ficou acordado. Por que você está ajudando? Ele perguntou, baixo. A guardiã olhou para o fogo. Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. E por quê? Eu prometi a alguém que tentaria impedir. A quem? Ela fechou os olhos. Há uma criança que não consegui salvar. João sentiu um nó na garganta. E por que o vilarejo faz isso? A guardiã olhou para João como se ele estivesse pronto para ouvir a pior parte. Porque existe algo na floresta que quer sair. Algo antigo. Algo que se alimenta de medo e de nomes. O vilarejo descobriu que, se entregar crianças, o mal fica adormecido por mais um tempo. João gelou. Eles sacrificam crianças para comprar tempo? Sim. João apertou os punhos. Meu pai sabia? A guardiã respondeu. Seu pai descobriu tarde. E quando tentou resistir, eles ameaçaram sua família. A madrasta. Ela não teme. Ela concorda. João sentiu raiva subir como fogo. Então ela é a verdadeira bruxa.
A guardiã assentiu. Ela é parte do acordo. João encarou a guardiã. E você? Você não pode simplesmente acabar com isso? A guardiã puxou a manga e mostrou o braço. Havia marcas, como cicatrizes em forma de símbolos. Eu estou presa a esta floresta. Eu protejo, eu vigio, mas não posso entrar no vilarejo e derrubar o pacto sozinha. Porque o pacto não é feito só com magia. É feito com pessoas que escolhem continuar. João respirou fundo. Então o que a gente faz? A guardiã ficou em silêncio. Depois respondeu com calma: a gente quebra a história. João franziu a testa. Que história? A história que o vilarejo conta. A história que faz todos acreditarem que eu sou o monstro. E que faz as crianças temerem a floresta em vez de temerem quem as empurra para cá. João olhou para Maria dormindo. Como? A guardiã se levantou e foi até um armário. Abriu uma gaveta e tirou algo embrulhado em pano. Quando desfez o pano, João viu um livro velho, sujo, pesado. Isso é o registro do pacto, disse ela. Nomes, datas, assinaturas. João arregalou os olhos. Isso prova tudo. Prova, mas prova não é suficiente. Eles vão dizer que é mentira. Vão dizer que eu escrevi. Vão dizer que é feitiço. João pensou. Então a gente precisa de uma coisa que eles não possam negar. A guardiã encarou João. Exato. João respirou fundo, e uma ideia perigosa se formou. A gente precisa que eles vejam com os próprios olhos. A guardiã assentiu. E para isso, vocês vão ter que voltar. João ficou pálido. Voltar? Mas você disse, eu disse que vocês não podem voltar ainda. Ela corrigiu. Não sem um plano. Na manhã seguinte, Maria acordou mais calma, mas ainda assustada. A guardiã explicou tudo de forma simples, sem quebrar o coração dela mais do que já estava quebrado. Maria ficou quieta por um tempo. Depois perguntou: a gente pode salvar outras crianças? A guardiã sorriu de leve. Essa é a única razão de eu ainda estar aqui. João e Maria ficaram na cabana por 2 dias. A guardiã ensinou coisas que ninguém ensinava no vilarejo: reconhecer trilhas, ouvir o vento, perceber mentiras. E então, na terceira noite, ela disse: hoje. A guardiã entregou a João um pequeno saquinho. Pode, giz, ela explicou. Você vai marcar o caminho de volta, mas dessa vez, ninguém vai apagar. Porque esse giz não está na terra, está no ar. Só quem conhece a verdade consegue apagar. João engoliu seco. E se der errado? A guardiã segurou o ombro dele. Então vocês correm de volta para mim. E eu faço o que eu deveria ter feito há anos. João não perguntou o que era, mas viu nos olhos dela que era algo final. Eles caminharam até a borda da floresta. A névoa parecia mais baixa, como se o chão respirasse. E lá, perto do caminho do vilarejo, havia algo esperando. 2 homens, com lanternas. Homens do vilarejo. João puxou Maria para trás. A guardiã sussurrou: eles vieram buscar vocês. Como sempre. João sentiu o coração bater no pescoço. O que a gente faz? A guardiã deu um passo à frente. A sombra dela se alongou na névoa. A gente mostra quem é o monstro. Ela apareceu na luz das lanternas. Os homens congelaram. Bruxa. Um deles gritou, tremendo. A guardiã levantou as mãos, mas não atacou. Vocês vieram pegar as crianças. Os homens trocaram olhares. Não, mentiu. A gente veio salvar. A guardiã riu sem humor. Salvar? Vocês carregam cordas. Vocês carregam panos para amarrar boca. Vocês chamam isso de salvação? Os homens empalideceram. E naquele instante, mais gente apareceu atrás. O pai de João e Maria. Tomás. Ele estava com o rosto destruído por culpa. João. Maria. Maria correu um passo, mas João segurou ela. Não. João sussurrou. Ele deixou. Tomás caiu de joelhos. Eu fui obrigado. Eu juro. Eu tentei. A guardiã olhou para ele com dureza. Você escolheu o pacto. Tomás chorou. Eles ameaçaram. Disseram que eu morreria. Disseram que João interrompeu, com uma coragem que nem sabia que tinha. E a gente? A gente não valeu o seu medo? Tomás não conseguiu responder. Naquela hora, Alina apareceu na beira do caminho, com um sorriso. Então é verdade, disse ela. A bruxa ainda está viva. João sentiu o ódio subir. Você sabia. Alina abriu os braços. Claro que eu sabia. Todo mundo sabe. Só que todo mundo finge que não. Porque é melhor perder 2 do que perder todos.
Maria chorou. Você é horrível. Alina se aproximou. Eu sou prática. E vocês? São só o preço. João respirou fundo e tirou o livro do pano, ergueu alto. Então olha o preço aqui. Os homens olharam. A guardiã falou alto, para todos: este é o pacto. Este é o registro. E aqui está o nome de todos que concordaram. Os olhos de Alina brilharam com raiva. Mentira. João apontou uma página. Seu nome está aqui. Alina tentou avançar, mas a guardiã ergueu a mão, e a névoa se agitou como se obedecesse. Não era ataque, era aviso. João olhou para o pai. Pai, você quer consertar? Tomás ergueu os olhos, tremendo. Sim, eu quero. João entregou o livro a ele. Então mostra isso para o vilarejo. Agora. Tomás ficou em pé, ainda chorando. Alina tentou impedir, mas os próprios homens hesitaram, porque pela primeira vez, eles tinham visto o pacto com olhos abertos. E, de repente, uma coisa aconteceu. Um som profundo saiu da floresta, como se algo enorme se mexesse debaixo do chão. A guardiã ficou séria. Ele acordou. Os homens arregalaram os olhos. O quê? A guardiã encarou o vilarejo, a estrada, as casas ao longe. O pacto não quer ser quebrado. Ele vai tentar assustar vocês. Vai tentar fazer vocês correrem de volta para o conforto da mentira. O chão tremeu levemente. Maria segurou João com força. João sentiu medo, mas também sentiu algo diferente, raiva. Chega. Ele deu um passo à frente, olhando para o vilarejo. Vocês vão continuar sacrificando crianças para não encarar o que vocês mesmos criaram? Ninguém respondeu. Então João gritou, com voz forte: a bruxa não é o monstro é o pacto. Essa frase pareceu rasgar o ar. O tremor parou por um segundo, como se o próprio mal odiasse ser nomeado. A guardiã olhou para João, surpresa. E então, lentamente, ela sorriu. É isso, ela sussurrou. A história mudou. Tomás correu para o vilarejo com o livro. Os homens o seguiram, confusos. Alina ficou parada, furiosa, como quem vê o controle escorrer pelos dedos. João e Maria, ao lado da guardiã, viram as primeiras pessoas saírem de casa. Vizinhos, mães, pais. E quando ouviram a verdade, alguns choraram, outros gritaram, outros tentaram negar. Mas a negação não durou, porque a floresta tremia de novo, e agora todo mundo sentia. Não era a bruxa, era o preço da mentira cobrando. No centro do vilarejo, Tomás abriu o livro e gritou os nomes, um por um, e o vilarejo, que vivia de sussurros, foi obrigado a encarar o que fazia em silêncio. Alguns tentaram destruir o livro. A guardiã apareceu na entrada da praça, e a presença dela calou todos. Eu não vim para punir, ela disse, alto. Eu vim para parar. Alina cuspiu. Você precisa do pacto. Sem ele, o mal sai. A guardiã olhou para a mulher com desprezo. O mal sai porque vocês o alimentaram por medo. Se vocês pararem, ele enfraquece. João ergueu a voz. A gente não vai mais dar criança nenhuma. Maria chorou e gritou também. Nunca mais. E naquele momento, o vilarejo ouviu a coisa mais perigosa que existe. A decisão coletiva de parar. O chão tremeu uma última vez. E depois ficou quieto, como um monstro que perde comida. Dias depois, as pessoas começaram a perceber. O céu parecia mais leve. A noite parecia menos pesada. E a floresta, embora ainda perigosa, não parecia mais faminta. A cabana da guardiã não era uma armadilha. Era um abrigo. E a bruxa não era a vilã. Era a última pessoa que ainda tentava salvar crianças de adultos que tinham desistido. João e Maria voltaram para casa, mas não para a vida antiga. O pai, Tomás, mudou. Não porque merecia perdão fácil, mas porque passou a trabalhar para reparar. Ele não tinha mais o direito de ser só pai. Ele precisava ser alguém que protegia. A madrasta, Alina, perdeu o poder que tinha. O poder do medo. Ninguém mais aceitava as regras do vilarejo como desculpa. E quando alguém, no futuro, contava a velha história da bruxa malvada que comia crianças, João dizia, isso é mentira. E quando perguntavam por quê, Maria respondia, porque eu conhecia a bruxa. E ela me deu comida quando a fome era real. Quem queria me matar estava do lado de fora. E assim, Pedra Clara deixou de ser o vilarejo que entregava crianças para sobreviver.
e virou o vilarejo que aprendeu a encarar seus monstros sem precisar sacrificar ninguém. E, no fim, a floresta continuou lá. Mas agora, quem era assustador de verdade? Era a coragem de dizer a verdade.